E aí galera do Fino, Thiago Araújo aqui. Hoje estou recebendo meu amigo Eliseu Neto. Ele bomba na internet há mais de 20 anos, mas há 10 anos ele se dedica a trazer luz para as questões LGBTs. Ele, inclusive, junto com o Partido Cidadania, foi um dos responsáveis pela criminalização da LGBTfobia. Vamos agora bater um papo sobre política, questões LGBTs e tudo mais aqui no Fino TV. No Big Brother 21 que tá bombando, é o Rodolfo, que é um sertanejo que sempre fala coisas em relação ao Gil que podem ser encaradas como homofobia. Cada 8 suicídios de meninos, 6 são jovens gays. Hoje a gente tem um governo que não dá para dialogar. Infelizmente criou-se um preconceito com a esquerda. Minha mãe é bolsonarista, né? Quem me acompanha um pouco mais nas redes sabe que o meu candidato é o Luciano Huck. Eliseu, seja muito bem-vindo aqui no nosso estúdio. Tudo bem? Muito bom estar aqui, né? Depois do tempo que a gente se conhece. Nossa, eu conheci o Eliseu, acho que no Fotolog, né? Eu acho que sim. Gente, olha, é uma coisa assim que eu cheguei no finalzinho do Fotolog. Você estava lá antes de mim. A pessoa sabe o que é o Fotolog, né? Não sabem o que é o Fotolog. Precursor da rede social. Eu acho que foi uma das primeiras, ou se não a primeira que bombou, né? Bom, enfim, você tá na internet já dando muito a sua opinião e, tipo assim, sendo uma presença, uma figura pública, um influencer, digamos assim, desde o início, né? Quando era mato a internet. Pois é, né? Se pudesse dar dinheiro naquela época, quem sabe, né? Aí na última década você começou a ser cobrado por ser um homem gay, a se posicionar mais sobre as questões LGBTs, foi isso? Não, na verdade assim, eu sou psicólogo, psicanalista, trabalhava com orientação profissional, então sempre tive essa coisa de pacientes gays no meu consultório, eu dava aula em pós-graduação, então essa pauta na orientação educacional, ela entrava, então eu passei anos formando professores sobre o assunto. Mas quando eu fui chamado para a política, não foi tanto pela pauta LGBT, foi muito mais pela área de educação, projeto de vida, ajudar os jovens que saem da escola. Dentro do partido é que eles começaram a me perguntar, você também não quer falar sobre a sua orientação sexual? E quando eu vi, eu era o único candidato a vereador assumidamente gay daquele ano, e a coisa foi tomando uma proporção muito grande na minha vida. Em 2012, você era o único candidato a vereador abertamente LGBT? Isso. A mudança que a gente tem é muito grande. Em 10 anos, a gente passou a ter o direito de casar, de adotar filho, retificar o nome, a criminalização, o sangue. O movimento social LGBT se organizou de tal maneira entre os partidos, na política, principalmente com o judiciário, e hoje o Brasil é o país do mundo com o maior número de direitos LGBTs. Não na prática. Aí tem uma distância entre aquilo que a gente conquistou em Brasília, no judiciário, e a realidade que chega na ponta, que a gente sabe que a homofobia, a transfobia principalmente, é muito grande. Você, junto com o Partido Cidadania, moveu uma ação no Supremo Tribunal Federal para transformar a LGBTfobia em crime de racismo. Você pode explicar por que LGBTfobia foi considerado, inclusive, considerado hoje um crime de racismo? Isso é super importante. O projeto Genoma, ele provou pra gente que não existem raças. Não existe raça negra, raça branca, é raça humana. Então passou-se a usar o conceito de racismo social. Racismo é a opressão de uma população contra o outro. E aí em 2012, a gente estava no Congresso brigando pela lei da homofobia, e ela foi derrubada pelo governo da Dilma, num acordo com os evangélicos no Senado. E aí o movimento social ficou desesperado. E aí surgiu essa ideia de processar o Brasil por leniência, quer dizer, por não fazer nada para proteger os LGBTs. A gente, quando fez o pedido, era enquanto o Congresso não legislasse, então aí que a gente usava o termo de analogia e tal, mas quando o Celso de Mello fez o voto dele, que é um voto brilhante, ele disse não, homofobia e transfobia são racismo. Porque são racismo social. E o que isso significa na prática? Se eu sofro um ato LGBTfóbico, o que eu posso fazer? Como eu posso buscar uma reparação por isso? Isso é muito importante, porque a Lei 7716, que é a Lei Geral de Discriminações, que é a lei do racismo, ela é muito forte. O racismo ele é imprescritível, é inafiançável, então ele te protege de várias maneiras. Então, se alguém te ataca nas redes sociais, você pode abrir um processo, você pode fazer um boletim de ocorrência. Se alguém te agride na rua, a pessoa vai para a delegacia na mesma hora. Quer dizer, cria um rol de proteções muito grande, inclusive no trabalho. Você não pode mais sofrer
deixar de ganhar um cargo porque você é gay, ou sofreu humilhação no trabalho. Há pouco tempo teve essa decisão nos Estados Unidos, o pessoal comemorou e falou, a gente já teve essa decisão lá atrás, na vitória que a gente teve. Então, é um arcabouço muito forte de proteções jurídicas para a população LGBT. A gente tem assistido lá no programa do Big Brother 21, que tá bombando, o Rodolfo, que é um sertanejo que sempre fala coisas em relação ao Gil que podem ser encaradas como homofobia. E aí já existe todo um movimento de que querem processar o Rodolfo por LGBTfobia, e a própria equipe do Rodolfo já disse que vai processar de volta quem processar ele por homofobia. Eu vou te falar, o caso de agressão e de mortes nunca foi a nossa maior preocupação, porque a legislação brasileira, enfim, se eu bato em você ou se eu mato alguém, já era crime. É claro que endurecer a pena, criar um agravante, ele é importante. Mas o nosso principal luta sempre foi a injúria e a difamação. Quando alguém vai numa igreja e fala, os pastores podem dizer assim, ser gay é pecado, isso é a crença deles, mas dizer que a gente destrói a família dos outros, que a gente quer transformar as crianças em gays, entendeu? Difamar essa população, isso vai causando um mal, porque vamos pensar no menino bem pequeno, na escola, onde ele chama, todo mundo se xinga, seu viadinho, quer dizer, ele entende que ser gay, que ser viadinho é uma ofensa, antes dele entender o que é ser gay. Quando ele descobre que os desejos que ele tem são aquilo que é uma ofensa, que ninguém gosta, o sofrimento começa. E é um sofrimento único da população LGBT, porque o racismo é terrível, mas o menino negro, ele sofre racismo na escola, ele chega em casa, o pai é negro. Mas o menino gay que sofre homofobia na escola, ele chega em casa e ele apanha de novo. Você é viadinho, você tem que falar que nem homem, sua voz é fina, é expulso de casa. Nós somos quase 8% da população de rua do mundo, do Brasil. Se pensa que a gente é mais ou menos 5% da população, você vê que a gente é muito mais expulso de casa, colocado em situação de risco do que a população em geral. Você acha que nesse caso do BBB cabe um processo contra um participante que está difamando um outro por ser LGBT? Eu não vi todo o programa dessa vez. Depende da fala dele, do quanto isso foi caracterizado. Às vezes é difícil você conseguir caracterizar e provar a homofobia. Você precisa de uma fala mais clara. A gente até tem um problema que é o mesmo do racismo, que é a diferença entre homofobia e injúria. Eu acho que ele falou coisas do tipo assim, mas precisa gritar sempre desse jeito? Eu acho que era tipo isso, pois assim. É difícil provar que isso é homofobia, juridicamente, ter as provas concretas para aquilo. Entendeu? Aí depende muito da sensibilidade do judiciário. E aí, além dessa questão da criminalização da LGBTfobia, vocês também conseguiram uma vitória para os LGBTs em relação à doação de sangue. Isso. Bem recente, conta pra gente. Bom, isso foi uma luta desde 2016, gays, bissexuais e mulheres travestis eram proibidos de doar sangue. Na verdade, a gente não era proibido, a gente tinha que ficar 12 meses sem relação sexual. Que eu acho que corta bastante gente da possibilidade. Com certeza. E é um absurdo, assim, o sangue hoje todo é testado, é verificado. Então a gente conseguiu também no judiciário, aí caiu bem no governo do Bolsonaro, a Anvisa começou a não querer entender, não claramente, mas demorava. Vamos fazer uma nova norma. E não é isso. A partir do momento que o STF decide, está decidido, tem que ser cumprido imediatamente. E aí a gente começou a receber denúncias de vários lugares onde isso ainda não estava sendo aceito. E a gente começou então a pegar cada denúncia dessa, a Aliança Nacional, e ir atrás de cada laboratório. Porque assim, eram coisas horríveis. A gente tinha relato de gente que doava o sangue era recebido e depois se jogava fora o sangue porque o cara tinha um jeito afeminado. É isso é a homofobia na prática, mas sempre desse jeito que eu te falei, discreta, deixa o cara doar, ele vai embora, joga fora. A homofobia, ela funciona muito assim, né? Não é só agressão e tudo mais. Isso tem um impacto muito grande, por exemplo, a gente não tem esses dados muito claros, mas a gente imagina de que cada 8 suicídios de meninos, 6 são jovens gays. Quer dizer, essa é a cara da homofobia. E imagina a transfobia, né? As meninas trans ficam fora da faculdade. Quer dizer, em 2017 a gente conseguiu, junto com o ministro Mendonça, o direito de usar o nome social na escola. Quer dizer, antes disso, uma menina trans na escola, na chamada dela,
estava o nome que para elas é muito agressivo, muito impactante. E isso faz com que se exclua da escola. A gente tem a luta agora com a questão do banheiro. Querem criar fiscais de banheiro para que as mulheres trans não possam usar. Mas quem vai saber quem é uma mulher trans? Tem um fiscal, vai ter alguém pedindo para você mostrar sua genitália, saber se você pode entrar no banheiro ou não. São pautas muito desvairadas às vezes e utilizadas politicamente que a gente vem enfrentando. O governo Bolsonaro, independente dele, mas assim, ele também, a questão da bancada fundamentalista, das questões dos religiosos, eles estão assim bombando lá em Brasília, né? Com as pautas deles. Outro dia eu tava... Raquel Sherazade é muito minha amiga, a gente estava fazendo uma live e ela me perguntou assim: o Congresso Nacional é homofóbico? Eu falei, é mais canalha do que homofóbico. Porque temos muitos parlamentares que se aproveitam do medo da ignorância da população para se eleger. E isso acontece muito na bancada evangélica. Eu não digo que todos são assim, mas tem muita ignorância. Então o que acontece? Uma mãe sabe, não, se meu filho for gay, ele vai sofrer. Eu prefiro que não seja porque eu não quero que ele sofra. E aí chega lá um deputado e fala, não, eu vou proteger o seu filho porque os gaysistas estão aí e eles querem fazer o seu filho virar gay. Aí vem com o papo da ideologia de gênero e querem doutrinar na escola. Quando na verdade o que a gente tem brigado cada vez mais, eu fui consultor da Unesco na Base Nacional Comum Curricular, quer dizer, essa nova projeto de educação, que a escola tem que ser um lugar que crie empatia, que crie tolerância, que acolha as pessoas. A escola não pode ser só matemática, português e inglês. Você acha que a educação sexual é uma disciplina que seria muito importante ter na nossa grade do ensino fundamental e ensino médio? É só a gente ver que o HIV, por exemplo, ele incide altamente no Brasil jovens de 13 a 19 anos de idade, de meninas com gravidez precoce. Porque quem prepara nossos jovens? Nem toda família está preparada para falar sobre isso com qualidade, com segurança. Isso tinha que ser da escola. Isso está claro na LDB. A LDB, artigo 2 da LDB fala: a escola prepara para a vida e para o trabalho. Mas não é isso que a nossa escola atual faz, né? Quando eu trabalhava há muitos anos atrás numa escola, tinha um menino de 5 anos de idade que ele ia para a escola com pulseiras, maquiagem, e dizia que ele era a Dara, aquela cigana, que tinha o cigano Igor, e ele ia... Explode o coração, eu vi na reprise do Vivo agora há pouco. E a escola não sabia o que fazer com aquilo, como é que a gente fala disso com os coleguinhas? Mas os mais chocados eram os professores, os amiguinhos achavam normal. Então você pode usar essas coisas que acontecem na escola e a escola ser o ambiente que acolhe e não o ambiente que expulsa. E em 2022 vem aí, com as eleições federais para presidente e tudo mais, você vê assim um futuro colorido pra gente nas eleições? Acho que menos sim. Fundamentalismo e mais diversidade? Primeiro porque os movimentos sociais conseguiram dizer que eles não podem ser de um partido só, que eles têm que se espalhar. Isso tem acontecido de uma maneira muito clara. Eu vejo para o Movimento Livres, tem um setorial LGBT, tem mais de 20 partidos com setoriais LGBTs. O Tami, que foi eleito em São Paulo por um partido que é de direita. E eu acho que a gente ocupar todos os espaços é muito importante. A gente dialogar é muito importante. Não sei nem se você sabe, a lei estadual de homofobia foi eu que escrevi. Porque tinha caído a lei que a gente tinha antiga e escrevi ela e eu e Cláudio Nascimento articulamos com o Pisciani e com o Pezão. Pessoas que não são ícones da esquerda, né? Mas é isso, a gente tem que aprender a dialogar, a conversar. E essa tem sido a grande força do movimento LGBT, que é o maior movimento social de rua do mundo. Ninguém mais coloca 3 milhões de pessoas na rua, com festa, com dança, com alegria, e que entende que nossos corpos são políticos, nossos beijos são políticos e que nossa força está nisso. Hoje a gente tem um governo que não dá para dialogar. É um governo que a pauta dele é contra o movimento, que nos ataca. Mas no resto a gente tem que conseguir deixar um pouco ideologias de lado e conversar com todo mundo e avançar, porque ninguém é dono da pauta LGBT. A gente tem LGBTs de todos os tipos, com todos os pensamentos, e todo mundo tem que ser respeitado. Quem me acompanha um pouco mais nas redes sabe que o meu candidato é o Luciano Huck, que está muito próximo do Partido Cidadania. Mas ele oficialmente já disse que vai se candidatar ou não? Ele está nesse processo há bastante tempo, ele não pode se filiar por causa da Globo, mas deu várias entrevistas nesse sentido. Ele participa de movimentos de renovação como o Agora, o Renova BR. A gente
conversa bastante sobre isso. Acho que pra gente vai ser importante, ele tem um irmão gay assumido, o irmão dele foi sequestrado. E pelo medo de sair, saiu com um garoto de programa e o cara sequestrou o irmão dele. Então acho que a família dele conhece na pele o que é homofobia. A mulher é cristã, quer dizer, um público que pega um pouco o público do Bolsonaro, pega um pouco o público do Lula. Já está aparecendo aí nas pesquisas aí com 10%, 7%, sem falar de partido, sem ter anunciado ainda que é candidato, ainda só nessa especulação. Infelizmente criou-se um preconceito com a esquerda. Minha mãe é bolsonarista, né? E aí eu pergunto, mãe, o que é comunismo? Ah, comunismo é isso aí, esses bandidos, esses ladrões, esses não sei o quê. Quer dizer, ela não sabe o que é. Ela só ensinaram para ela que o comunismo é algo muito ruim, o esquerdismo é algo muito ruim, e a gente é isso, esquerdista, gaysista, feminazi, eu sou chamado de tudo isso pelos bolsonaristas. Então eu acho que a gente precisa de uma proposta mais de centro e que faça isso, sabe? Que dialogue, que entenda. Não é só eleger o presidente, eu preciso eleger parlamentares coloridos, LGBTs, negros, mulheres, professores. Eliseu, adorei que você veio bater um papo aqui com a gente hoje. Ó, você já a gente já deve ter conversado no fim algumas vezes ao longo da nossa história, mas agora já tá, já perdeu o cabaço do nosso estúdio. Quando vier no Rio, já volta aqui pra gente bater um outro papo. Tá combinado. Tá bom? Tá bom. Valeu, gente.